Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma das nossas quick aulas do curso Professor Luiz Carlos. Eu sou o professor André Tesser e nós vamos trabalhar com vocês hoje a compensação de jornada no direito do trabalho, né? Aquela permissão que a legislação dá de se elastecer a jornada ordinária num dia, acima, portanto, do limite ordinário mínimo, né, e máximo, para poder permitir que isso seja compensado com a redução da jornada ordinária em outro dia. Então, nós vamos trabalhar com vocês o tratamento legal sobre a questão e vamos trabalhar com vocês também algo que é muito importante, né, que é o tratamento jurisprudencial. Como vocês sabem, e se não sabem vão ficar sabendo agora, o direito do trabalho ele é regulado pela legislação, e aí Constituição Federal, CLT e as leis específicas, mas também muito pelos tribunais e, em especial, pelas orientações jurisprudenciais consolidadas pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E, em especial, claro, as súmulas de jurisprudência e as OJs, as chamadas orientações jurisprudenciais. Isso acontece e acontece com muita frequência e é muito importante no direito do trabalho, porque a CLT, que é, vamos dizer assim, a legislação mãe do direito do trabalho, ela é uma legislação muito antiga, ela é uma legislação de 1943 e, diferentemente das demais legislações no país, que foram modificadas, inclusive algumas até de edição posterior à CLT, sofreram mais modificações do que a própria CLT. Logo, quem está fazendo a atualização histórica, política, econômica do tratamento do direito do trabalho são os tribunais e, em especial, o TST. Então, compreender o direito do trabalho hoje é muito mais do que compreender só a legislação e a doutrina. É importante também pensar, lembrar e trabalhar com vocês aqui a questão do tratamento jurisprudencial e principalmente o tratamento jurisprudencial uniformizado pelo TST. Então vamos começar a conversar especialmente sobre a compensação de jornada. Veja, inicialmente nós vamos começar com o tratamento legal, quer dizer, aquilo que a legislação determina sobre a compensação de jornada. O tratamento legal da compensação de jornada está previsto basicamente no artigo 59 da CLT e nos seus 3 parágrafos. O artigo 59, portanto, diz assim: a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas suplementares, em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Os parágrafos do artigo 59 dizem assim: no primeiro, do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar obrigatoriamente a importância da remuneração da hora suplementar, que será pelo menos 20% superior à da hora normal. Aqui é importante lembrar que a Constituição Federal de 88, a Constituição da República de 88, mudou esse percentual para, no mínimo, 50% superior à hora normal. Então, às vezes, você vai pegar uma CLT um pouco mais antiga, você vai encontrar esse percentual aqui, mas você tem que lembrar que o acréscimo salarial, que é devido em razão da prestação de trabalho extraordinário, vulgo horas extras, não é de 20%, mas sim de 50%. Ainda, o parágrafo 2º diz assim: poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem que seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias, né? Aqui o famoso banco de horas. E no terceiro, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, quer dizer, sem que tenha sido feita esta compensação entre horas trabalhadas a mais e horas que o empregado poderia descansar, obviamente, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Então essa é a disposição legal. O que a gente retira disso aqui? A gente retira que para a validade da compensação de jornada são imprescindíveis 3
requisitos. São eles: primeiro, acordo expresso e escrito. Não existe compensação de jornada tácita. Não há como se admitir a validade de um acordo de compensação de jornadas de forma tácita. Sempre exige um acordo expresso e escrito entre empregador e empregado. Algumas hipóteses permitem que seja só entre empregador e empregado, outras hipóteses vão exigir que isso seja feito numa norma coletiva de trabalho. Nós já vamos tratar disso. Então, o primeiro requisito é esse. Segundo, não pode ultrapassar o limite de 2 horas diárias além da jornada ordinária. Então, eu posso elastecer o trabalho, tá, no máximo até 10 horas diárias, que é o que diz o caput do artigo 59. Nós temos algumas exceções, que são jornadas especiais previstas em acordos ou em convenções coletivas de trabalho para determinadas categorias, né? Às vezes, uma determinada categoria estabelece, por exemplo, o turno de 12 por 36, quer dizer, o empregado trabalha 12 horas, descansaria 36. Isto é permitido em negociação coletiva, mas fora isto, quer dizer, essas exceções excepcionalíssimas, sempre em norma coletiva, nós temos esses 2 requisitos. Primeiro, que o acordo tem que ser expresso e escrito. Segundo, não pode ultrapassar o elastecimento da jornada ordinária a 2 horas. Se ultrapassou, todo o acordo de compensação é inválido. Como a gente disse, existem hipóteses e hipóteses para essa compensação. Basicamente, o direito brasileiro admite 3 formas ou 3 modalidades desta compensação. Primeira delas, a mais comum, é a compensação na própria semana. Como vocês sabem, via de regra, até pela regra constitucional, para os empregados, vamos dizer assim, que não tenham jornada especial, a jornada ordinária é de 8 horas diárias ou 44 semanais. A primeira modalidade de compensação acontece dentro da semana, ou seja, na mesma semana, o empregado trabalha um dia acima das 8 diárias para trabalhar menos de 8 no outro dia. Normalmente, essa compensação acontece de que forma? O empregado trabalharia, se você pegar em 44 semanais, 5 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. O que acontece normalmente é, a empresa não funciona no sábado. Pega-se essas 4 horas do sábado e distribui-se entre a semana. Quando esse acordo é feito dentro da semana, ele pode ser feito mediante um simples acordo escrito entre empregador e empregado. O artigo 59 no caput, seu parágrafo 1º. É a única hipótese de compensação de jornada que eu não preciso que seja estabelecida em norma coletiva de trabalho, certo? Basta um acordo escrito entre as 2 partes, empregador e empregado. A segunda jornada admitida, ou a segunda modalidade de compensação admitida, é a chamada jornada espanhola, que está prevista não na legislação, mas sim na OJ, na orientação jurisprudencial da SDI 1, Seção de Dissídios Individuais 1, 323 do TST. Então é a J323 da SDI 1 do TST. O que é a jornada espanhola? A jornada espanhola é uma compensação que se dá num período de 2 semanas, no qual o trabalhador trabalha 48 horas em uma semana e 40 na semana seguinte. Somando-se as 2 jornadas semanais, eu chego a 88 horas, que é a soma de 44 horas numa semana, 44 em outra. Essa chamada jornada espanhola também é permitida, portanto. E, por fim, terceira modalidade de compensação, prevista na legislação, no artigo 59, parágrafo 2º, é o famoso banco de horas. Este banco de horas permite que a compensação seja feita num período de 1 ano. Certo? Então, as horas semanais apuradas dentro de um período de 1 ano. Eu vou elastecendo a jornada. O banco de horas é como se fosse uma conta corrente do empregado entre horas trabalhadas e horas a compensar. Nessa perspectiva, portanto, as horas semanais apuradas em 1 ano, né? Aqui a gente teria o banco de horas. Essas 2 modalidades, jornada espanhola, banco de horas, só são admitidas em norma coletiva de trabalho, acordo coletivo ou convenção coletiva, ok? Essas são as hipóteses genéricas. O que eu acho importante a gente trabalhar com vocês ainda é principalmente a orientação da súmula 85 do TST, que trata especificamente da compensação de jornada. Diz ela, são 4 itens. Primeiro, olha só o que a gente falou,
A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, não há acordo tácito. Segunda, o acordo individual para a compensação de jornadas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Se a convenção ou acordo coletivo não permitir que o acordo individual seja firmado, obviamente ele não é válido. A prevalência do coletivo sobre o individual. 3. O mero não atendimento das exigências legais para compensação, inclusive quando incitada mediante acordo tácito, lembra? Não vale o acordo, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, se não dilatada a máxima semanal, sendo devido apenas o adicional, porque o empregado já recebeu pelas horas. Ele vai receber só o acréscimo salarial de, no mínimo, 50%. E, obviamente, aqui, talvez o mais importante, a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nessa hipótese, acontece a mesma coisa aqui. As horas já foram pagas, pago só o adicional. Mas se eu tenho um acordo de compensação de jornada, ele tem que ser respeitado. Se, além do acordo, há a prestação de horas extras de forma habitual, esta habitualidade descaracteriza o acordo de compensação de jornada, ou seja, ele não vale. Ok, moçada? Então é isso aí. Bem rapidinho, algumas linhas gerais sobre as modalidades da compensação de jornada de trabalho na CLT e o tratamento jurisprudencial que o TST dá a respeito disso. Muito obrigado, até a próxima.